A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com Carolina Souto, a rapper Souto MC, considerada uma das grandes promessas do rap nacional. Ela está lançando o seu álbum Ritual, que fala sobre sua descendência indígena e retoma a sua história, valorizando a ancestralidade com 8 faixas autorais inéditas. Tudo online, em casa, na quarentena. Um grande prazer em receber agora aqui na quarentena a rapper Souto MC. Bem-vinda, Souto. Olá. A gente já estava querendo falar com você há algum tempo, porque já tocamos o seu som aqui na rádio e também aqui na quarentena, nos programas da quarentena, quando a gente teve uma entrevista com a Fabiana, né? Falando sobre o Sim São Paulo e falando dos novos artistas, os artistas que estão, não novos, mas que estão despontando agora, né? Com trabalhos novos que vale a pena a gente conhecer. Então a gente foi falando de vários artistas e você foi citada e também apresentamos uma música sua do mais recente trabalho seu, que é o Ritual, certo? Então vamos começar, Souto, antes de começar a falar do teu trabalho mais recente, vamos falar de como é que você recebeu, e a gente faz uma enquete aqui, todo começo de programa é isso, de como você recebeu o impacto da pandemia do ponto de vista profissional, como artista, e também pessoal, como é que você teve que lidar com a família, se organizar, como é que foi para você esse impacto? Está sendo, né? Porque a gente fala como foi, como se fosse passado. Tem muita gente achando que a pandemia já acabou, mas não acabou não, senhor. Não acabou. Não tem vacina ainda, não podemos fazer aglomerações, e vocês fazem shows com muita gente, né? Pulando lá, todo mundo junto. Sim. É uma festa, né? O trabalho do... É uma festa. É uma festa. Só que agora não dá para fazer a festa. Então, como é que está sendo para você nesse momento? Fala para gente. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer pelo espaço. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por tocarem e acreditarem na minha música. Isso é muito importante para a gente que é artista independente, para artista mulher. Então, desde já, muito obrigada pelo espaço. Agora, sobre a pandemia. Cara, eu lancei o disco no ano passado, né? Em dezembro do ano passado, pensando no trabalho desse disco para 2020. A gente fez o lançamento do disco no dia 13 de março de 2020. Era uma terça-feira. E foi muito legal. A gente conseguiu levar bastante gente. Foi incrível, teve participações importantes, assim. E aí isso foi na terça. Na quinta-feira começou, vai fechar tudo e quarentena em São Paulo. Eu, iludidíssima, pensei, gente, acho que um mês isso acaba. Eu também, vai mesma acabar coisa. logo, não Mesma vai coisa. durar muito tempo, não tem como durar muito tempo. Só que aí foram passando os meses, e aí quando chegou o segundo mês que não tinha passado, aí a minha ficha caiu. Aí eu falei, gente, e agora? Como que vai ser? É muito difícil desvencilhar dentro da minha cabeça assim o profissional do meu pessoal e da minha família e tal. Então foi uma ficha muito pesada de cair e de receber, porque a minha principal renda era através dos shows, então eu não podia mais fazer shows. Todo o meu trabalho, tudo que eu sempre fiz foi no corre na rua. Então eu sempre estava em algum lugar, se não estava fazendo show, estava fazendo uma gravação ou conversando com alguém, enfim, sempre trabalhando na rua. E não poder mais fazer isso impactou totalmente no meu processo criativo, no meu processo de me entender como artista, no processo de entender se o meu trabalho fazia ou não sentido. Porque o meu trabalho sempre foi na rua, sempre esteve na rua. E aí, quando alguém chega e fala, não pode mais ir para a rua, de jeito nenhum, aí um monte de ideia vai passando pela sua cabeça, assim. Agora, depois de um tempo, assim, foram 2 mesinhos aí bem psicodélicos. Você deu uma travada. Muita gente fica... Eu dei uma travada, assim. Mas você não foi a única. Muita gente, nós mesmos aqui na rádio e tal, muita gente ficou deprimida, mesmo. A palavra Sim. dura, mas deprimida. Outros ficaram perdidos, né? Então,
realmente é um impacto muito grande, saber o que fazer, Foi muito grande. principalmente porque você vive disso, de fazer shows, Sim, aglomerações, sim, né? sim, total. E sem a disponibilidade de ter vários equipamentos ou de ter uma mega produção para conseguir fazer uma live, por exemplo, uma live no nível que os outros gêneros musicais fizeram, sabe? Fizeram e estão fazendo, né? E aí você fica com aquilo na sua cabeça de agora, para onde eu vou correr? E aí esse travamento, né, do processo criativo te impede de pensar em outras possibilidades de conteúdo para as pessoas que estão ali né, te acompanhando pelas redes sociais e tal. Foi um período bem difícil, assim, agora que eu estou conseguindo entender melhor as coisas, me entender dentro desse momento também de pandemia, de estar dentro de casa, e fazer do limão a limonada, né? Compor sobre isso, sobre essa trava, sobre como isso destravou, realmente fazendo do limão uma limonada, porque por mais que tenha passado muito tempo, por mais que tenha se falado muito, esteja se falando muito sobre vacina, ainda é uma coisa muito incerta, né? Verdade. Então, agora a gente já está em novembro, passou o ano inteiro, a gente teve poucos avanços, eu espero, com muita fé, assim, esperança, essa vacina para o ano que vem, só que a gente também tem que ser realista. Eu não consigo acreditar que essa vacina no primeiro semestre já vai estar disponível, e se estiver, muita gente ainda vai ficar sem vacina, né? Claro. Então, entendendo e internalizando isso, assim, internando e vendo como isso pode casar com o meu trabalho, sabe? E caminhar da maneira que dá, né? Porque a gente não pode ficar parado. E do ponto de vista pessoal, da família, como é que foi aí o ajuste? Você teve que correr, ajudar a família, o pessoal de grupo de risco, da família, que teve que dar aquele apoio? O que você fez aí internamente? O meu pai, ele é autônomo, né? Meu pai, ele trabalha com salão de cabeleireiro. E a minha mãe, ela trabalha em hotelaria. Então, para os dois, fechou total. Passaram no hotel onde a minha mãe trabalha, foram 15 dias fechados. O meu pai, o comércio do meu pai era visto como trabalho não essencial, então também passou um tempo fechado. E aí a gente foi se virando da maneira que pôde, assim. A gente recorreu ao auxílio, só que o auxílio demorou muito para sair. Então, a gente foi recorrendo como dava, fazendo uma venda de disco ou vendo qual outro trabalho que podia virar alguma renda. Foram momentos bem difíceis, assim, mas a gente conseguiu passar, porque de toda forma minha mãe não trabalhando, né, presencialmente, ainda tinha ali o salário dela, foi reduzido o salário dela. Então a gente passou com uma dificuldade, assim, mas conseguimos passar e estamos passando, né? Eu acredito que o pior, eu espero, né? Eu torço para que o pior já tenha passado, porque foi bem difícil assim. E continua sendo, só que não é que está sendo difícil, está sendo menos difícil, menos fácil. Que a gente, como diz o amigo nosso aqui, que outro dia deu um depoimento para nós, um dos músicos aqui, dizendo que o ser humano se adapta a qualquer circunstância, né? Qualquer coisa que aconteça com ele, né? Consegue se adaptar. Então a gente está se adaptando, né? Da medida do possível, né? Nós aqui reinventamos um programa que a gente fazia no estúdio. Você estaria nesse momento no estúdio com a gente para mostrar o som, trazer a turma que toca com você ao vivo e tal. Não é possível, então a gente está se adaptando aqui, fazendo um bate-papo você virtualmente, né? O que é possível fazer, um bate-papo virtual. Enfim, cada um tá se virando de uma forma. Agora, o disco ele já estava pronto no final do ano. Você estava na expectativa da divulgação do trabalho através de shows. É isso que você estava planejando, que você teve que interromper, é isso? Através de shows, através de videoclipes que a gente tinha pensado para as canções do disco, além de vários outros projetos que eu tinha assim em mente. E aí, com a pandemia, deu uma travada. Agora, como eu falei, eu estou nessa venda, né, dos discos físicos do Ritual. E tem me surpreendido muito, porque hoje pouquíssimas pessoas ouvem música, né, através de CD ou de disco, assim. E as vendas aconteceram de uma forma muito rápida e que me surpreenderam muito. Eu fiquei feliz demais, continuo feliz que ainda tá vendendo, ainda temos exemplares do disco Eu virtual. sou exemplo de que gosto de receber o disco físico.
Tanto é que muita Sim, gente que vai para a rádio lá, chega lá, ô, Colibri, cadê o disco? Eu pergunto, cadê o disco? Ah, não, nós pusemos tudo nas plataformas, não vão ter disco. Mas eu gosto tanto e tal, porque tem o livreto, você abre, a ficha técnica, sim. conta, tem os textos e tal. Sempre aquela coisa que a gente... Coisa boa, né? A coisa das antigas que a gente gosta. Mas não é só porque é das antigas, também tem muita informação, né? Que gosta, sim. E Colecionador aí mesmo. Vinil é o que você você lançou também? falou. Vinil você não O lançou, vinil só. ainda não. O Mas vinil está eu tô com pensando. algumas ideias para ele. Logo menos teremos novidades sobre vinil. Legal. Mas é o que você falou, é se reinventar, sabe? Procurar alternativas possíveis, porque a gente precisa sobreviver, né? A gente precisa continuar com as coisas que estão aí. É E necessário. não é só você, a família toda, né? Tem que se A família reinventar. toda, com Mas eles já certeza. voltaram às atividades, assim, de forma Já, a mais minha mãe, ela já voltou, meu pai também, tomando todos os cuidados, é claro, mas todo mundo já está na atividade, assim, dentro do possível, dentro do que é estar na atividade, né? o que é possível. E você também está imaginando já? Você conseguiu planejar alguma coisa ou está esperando? Depois da vacina, algum show? Você já tem vontade? Imagina, a vontade deve ter muita, né? De fazer alguma coisa ao vivo, seguindo protocolos, porque muita gente tá fazendo algumas experiências preocupantes de alguma forma, né? Porque mesmo que dizem que É, que o local é seguro e tal, com distanciamento, eu acho complicado. Mas tem feito lives. A lives é uma coisa que já virou sim. uma. Já antes que era uma novidade, não é mais novidade, todo mundo está se. E você conseguiu fazer lives para mostrar o trabalho e render algum Olha, dinheiro também com as lives, além dos discos? eu fiz uma live, assim, totalmente independente. De eu ligar o meu computador, eu mesma soltar os beats, eu mesma apresentar a live aqui de casa, que foi uma live em prol do povo Cariri Chocó, porque eles fazem os artesanatos, então eles dependem da renda dos artesanatos, e os artesanatos eram vendidos na rua. Uhum. Então, eles também encontraram essa dificuldade, né? E aí a gente conversou e se juntou, e aí fizemos uma live colaborativa. Foi tudo bem simples, assim, até porque não tinha grana, não tinha nada. Era mais para divulgar tanto o meu trabalho quanto o deles também. E aí, agora no dia 20 de setembro, eu fiz um show. Eu me apresentei no WME, lá na Casa Natura, com todos os protocolos, né, de distanciamento e tal. Só tava a equipe, e a equipe num determinado distanciamento, assim, da gente, tudo. Uhum. E foi um show decisivo, assim. Como eu disse, dentro desses meses dentro de casa, eu fiquei pensando muito como o meu trabalho impactava nas pessoas, se aquilo continuava fazendo sentido, e se continuava fazendo sentido para mim continuar fazendo o que eu fazia. Uhum. E aí, Entendi. eu coloquei uma meta para esse show de que se eu sentisse tudo aquilo que eu sentia sempre quando eu estava dentro de um palco, em cima de um palco, aliás, se eu continuasse sentindo aquela emoção e aquela vontade, então continuava assim, fazendo sentido, independente do que tivesse acontecendo. E foi o que aconteceu. Foi um show muito decisivo assim para mim, muito importante. Por mais que não tivesse público, eu consegui colocar no palco tudo o que eu estava sentindo durante esses meses, tudo que eu queria ter falado e feito durante o ano com o Ritual e com as minhas outras canções. Então, esse show ele foi muito importante, ele foi transmitido ao vivo pelo canal do Natura Musical, tá Uhum. lá, inclusive, para quem quiser assistir. E foi uma experiência muito incrível, assim. É como eu disse, a gente está se adaptando, né? Agora, no dia 10, ontem, eu fiz um pocket show gravado também com a DJ Sofia em casa para matar um pouco da saudade e para criar esse conteúdo, né? As pessoas também sentem falta dos shows. Claro. Eu, como uma pessoa que gosto de ir em show, poxa, eu não vejo a hora de ir num show. E eu sinto falta de Eu também fazer e tenho de ir em vontade de shows. ver. Eu também tenho vontade. Só que eu fico receoso, né? Porque mesmo que Sim, dizem que claro, todo o protocolo e tal, você fala, será que vou? Será que não vou? E assim é, todo mundo está pensando a mesma coisa, então fica com claro. receio. Agora, vamos ouvir uma música, depois você vai contar a sua história aí. 10 anos Vamos já vai aí. completar, o ano que vem, 10 anos de carreira, contar tudo
Contar a sua anos. história toda. Legal. Vamos ouvir qual? O que você sugere aqui? Temos Selena, Bom, temos Asas Abertas, Caça e Caçadora, Rezo, Poente e Festa e Fartura. Escolhe uma aí para a gente começar. bom, já que é o início, né? Então vamos de Selena. Acho que é um bom início, assim. O que é a Selena? Fala um pouquinho dessa canção. Selena é uma canção recente até. Eu tinha tido um hiato muito grande, né? Sem compor nada, sem lançar nada. E aí eu escrevi Selena e eu queria fazer um clipe dessa música como algo dos bastidores indo para o palco. Entendi. E aí, em parceria com a Ganga Prod, que é uma produtora audiovisual composta só por mulheres, a gente conseguiu reproduzir esse clipe, tem lá no YouTube, vejam. Selena é uma continuação de Mambo, que também tem clipe, que também foi produzido pela Ganga, onde foi um momento de volta mesmo para o hip hop, para o rap, enfim, depois de tanto tempo sem lançar nada. Então, Selena é uma música muito especial para mim, ela marca uma volta muito importante para mim. Legal. Então vamos rodar a Selena. Roda! Uhul! Roda aí. Roda! Entrada solene na cena, tipo Selena não Gomes. Vim Quintanilha, bem quila, meu nome não anula. Meu sócio se anile, quem é não se esconde. Pra falar tem um monte, mas não tava lá pra ajudar a escalar os meus montes. No meu corpo não touch, no futuro eu honro quem fechava ontem. Não entendeu? Eu explico o talento, eu dedico com força e afinco do rap. Aprendiz, trabalho, triplico, vamos ficar rico. Isso é recompensa, os meus mais felizes. Conseguindo o que eu quis, pra além de dinheiro, curar cicatriz. E cá com músico, estilo de Dico, me chamem de imperatriz. Herança é Bartolina, Cisa, a caneta alcança quem precisa. Sem me cansar, sem me esquecer das promessas e das premissas. Sou clara, camarão, onda não me leva, a mira é precisa. Minha voz vocês ouvirão, conheço minha raiz, não tem quem incisa. Incansavelmente o coração me guia. Voando alto enxergo como águia. Na mente desiste e ele prosseguia. Quem dividiu minha sede merece minha água. Incansavelmente o coração é quem me guia. Voando alto eu enxergo como águia. Na mente desiste e ele prosseguia. Quem dividiu minha sede, quem merece minha água. A lírica dispara, a palavra não para. Mais uma registrada e o meu corpo fica odara. A letra em brasa e a rima virou uma tara. Miss América em ação, duas dimensão. Uma é minha vida, outra composição. Minha composição, lealdade, respeito e disposição. Sem poder pra parar nessa posição. Poder da criação é minha missão. Saímos do fundo do nosso quintal pra virar pra esse mundo revelação. Cantar que levanta, levita do mal, me afasta, evita. Joia rara, cara, pepita, sem ideia, parasita. Vou sem hesitar, com mudanças no hábito. Música vem pra me habitar, vem pra raptar. Descarga elétrica, electra, sem trepidar. Desvio de almas decrépitas, eu tô apta, quero evitar. Convicta, racionalmente intacta, impacta. E nós tá que tá, nesse campo não tem quem me empata. Sua maldade não mais me infecta, não caibo em caixas compactas. Estamos de volta aqui com a Solto MC falando sobre o trabalho dela. Nós acabamos de ouvir Selena, né, que é uma volta. Você disse que foi um hiato que você estava sem produzir muita coisa, mas eu quero saber agora a sua história. Vamos contar tudo
não vamos esconder nada, Vamos desde aí. quando você começou, que o ano que vem você já está fazendo 10 anos, e começou muito cedo, né? Com 15 anos você já estava Sim. aí na brincadeira do rapper. Então, brincadeira numas, né? Tô falando. Na É, a seriedade. brincadeira virou trabalho, Brincadeira né? que vira trabalho e vira coisa séria, com denúncia e todo o jeito, e o ativismo, né? Principalmente que Sim, vocês não fazem uma música só, né, para agradar do ponto de vista artístico. Isso está dentro já do trabalho de vocês, mas também tem um sentido político, né, ativo, né, socialmente com falando. certeza. Então, vamos falar um pouquinho como começou tudo isso. Seu pai e sua mãe, você já contou um pouquinho deles. Todo mundo já tinha na casa, já tinha um ambiente musical ou não tinha nada disso? Então, a verdade é que eu fui criada pela minha tia, né? Lá em Uhum. Itaquaquecetuba. Eu fui para a casa da minha tia, eu era muito nova, eu tinha em torno de 5 anos de idade, assim. E aí lá em Itaquá, as minhas primas eram adolescentes e eu ouvia assim muito rap e muito samba, assim. E era tudo muito eclético, enquanto as minhas primas ouviam rap, ouviam rock, ouvia samba, o meu tio ouvia muito moda de viola. Então era tudo muito eclético ali em casa, mas o que a gente mais ouvia mesmo era rap, assim. Eu e as minhas primas ouvíamos muito rap. E aí eu lembro de uma vez que a gente estava indo para algum lugar, e aí no carro de um dos amigos dessas minhas primas, o cara colocou um Dexter para tocar, colocou Dexter, Oitavo Anjo. E legal. aí eu tinha, sei lá, eu tinha 8 anos, eu acho. E aí eu ouvi o Dexter cantando, quando ele começou a cantar, eu me arrepiei muito, assim. E aí ele Que legal. começou a cantar e tal, e eu só pensava, eu quero ter essa mesma força que esse cara tem e fazer igual ele tá fazendo, eu quero fazer isso. É claro, sem entender, sem maturidade social nenhuma para entender sobre o que estava sendo falado e quão sério era aquilo, sabe? E aí eu criança, eu lembro de decorar as letras e cantar e fazer igual, e todo mundo achava o máximo. E aí lá em Itaquá a gente tinha muito dos showmícios, né? Que sempre Sim. iam se apresentar os grupos de rap, grupo de samba, grupo de axé. E eu sempre gostava muito de ver e de assistir e tal. E aí eu fiquei lá, em Itaquá até uns 11 anos de idade, 10 anos de idade, e vim morar no Brás. Então eu Hum. saio da periferia de São Paulo, assim, que era um lugar totalmente diferente da realidade do Brás, porque o Brás, para quem já veio aqui, sabe como que é tudo lotado, um indo, outro voltando, tudo acontecendo ao mesmo tempo. É louco. E assim, ninguém quer saber muito de você. As pessoas tá correndo, outras ideias, sabe? E aí para mim foi um impacto muito grande, porque aí quando eu fui para a escola, as meninas da escola não ouviam o que eu ouvia, a interação social com as outras crianças assim era muito difícil, porque eu tinha uma outra realidade dentro da minha cabeça, sabe? Eu tinha sido acostumada e criada a uma outra coisa. E aí quando eu cheguei aqui foi meio difícil assim esse impacto. Adaptar, Aqui para no se molho, adaptar. né? Porque ali você estava quase num clima Adaptar. meio de interior, assim, vamos dizer assim, né? Isso, E aí isso você vem mesmo. para uma muvuca, que é o Brás, a muvuca, e aí o impacto é Foi natural, né? grande assim. Imagino. E aí, eu ia ouvindo rap assim, meio escondido, porque eu tinha que ter um assunto para falar com as meninas, né? Então eu ouvia as coisas que estavam tocando e tal, mas E elas ouviam o escondido eu quê? ouvia o Só para rap. curiosidade. Elas ouviam o Ah, quê? elas ouviam pop, era a época da Britney Spears, Ah, tá. era a época do NSYNC, era essa época, assim. E aí, o meu irmão ouvia muito rap também. Então a gente ouvia junto, assim, essas coisas. E aí, com 15 anos, eu compus, assim, eu digo que com 15 foi a minha primeira composição. Aos 13 eu já compunha alguma coisa, mas era tudo muito jogado, assim. E aí, com 15, eu fiz minha primeira música, onde tinha sentido, tinha métrica, tinha uma fluidez musical. E aí, eu mostrei para um amigo meu na escola. E aí, ele leu, assim, eu cantei para ele e falou: Nossa, você faz igual o Emicida, né? Eu não faço igual o Emicida. Só faço. Porque eu ouvi os caras, né? Já era uma referência, assim, para mim. Hum. E aí, eu comecei a me envolver com hip hop. Conheci outras pessoas que já estavam dentro do movimento. E aí fui me envolvendo, aí comecei nas batalhas. Eu não sou uma pessoa que batalhei, mas eu sempre gostava de assistir as batalhas, porque sempre existia um momento onde a gente podia mostrar a nossa rima, que era o momento do mic aberto. E aí
com 18 anos, eu conheci um pessoal lá do Jardim Antártica, do Jardim Peri, aqui da Zona Norte de São Paulo, e eles me ofereceram a oportunidade de fazer o meu primeiro show. Olha que legal. E aí mas como que eu vou fazer um show? Nem sabia como que era, não tinha repertório, tinha 3 músicas que eu tinha composto ali, que eu me sentia segura para cantar. E aí eu falei, vambora, vamos fazer. E aí era aquilo, né? Tipo, o meu horário estava marcado, sei lá, para 3 horas da tarde. Eu fui cantar 9 horas da noite. Ansiosa e tal. Mas foi um momento mágico. E aí, a partir dali, eu sabia que eu queria fazer aquilo sempre, mas eu não entendia que aquilo poderia virar um trabalho. E aí eu fui conhecendo outras pessoas. Conheci o Júpiter, do Rap Plus Size, que tinha o projeto do Cine Rima Vida, que também era no Jardim Peri, aqui para a Zona Norte de São Paulo. E aí, assim, graças a Deus, aos ancestrais e aos orixás, eu sempre tive pessoas que sempre acreditaram muito no que eu fazia e acreditavam mais do que eu mesma acreditava. Então, sempre me ajudaram muito. Então, eu sempre fui muito ajudada. Aí, eu fiz esse show sem nenhuma música de trabalho, assim, sem nem saber como que era lançar música, pôr na internet. E aí, um amigo meu de Minas, o Jamal, falou, Souto, vamos gravar uma música sua. Falei, pô, mas como que a gente vai gravar, cara? Ele falou assim, ó, eu tenho um microfone, a gente põe o microfone dentro do guarda-roupa, fecha tudo com umas cobertas e você grava. E foi isso que a gente fez. A minha primeira música eu gravei dentro de um guarda-roupa. No estúdio A, né? O estúdio A, como diz, o armário, o estúdio né? A, o estúdio armário. E aí gravamos lá, essa música foi pro ar, assim, hoje ela não tá mais no ar, porque, enfim, a gente muito jovem, era uma música que era muito jovem, a gente reproduzia machismo pra caramba, então eu achei que não fazia mais sentido aquela música no ar. Mas aquele momento foi muito especial, de eu entrar a primeira vez e ter a ideia do que era uma gravação. E aí, a partir daí, eu conheci o Yuri Stocco, que foi a primeira pessoa que me levou para o estúdio profissional, que foi onde eu entrei a primeira vez numa cabine para gravar. E aí, a partir daí, as coisas foram acontecendo, assim. Eu estudei história, eu fiz história, fiz faculdade de história, e aí trabalhei de vendedora, de telemarketing, de várias coisas, assim. Porque o rap, ele não tinha... Eu não vi uma perspectiva de ganhar dinheiro com o rap, de ter o rap como um trabalho que me pagava. Não existia isso. O rap era um hobby. E também o curso de história, vou combinar também que não tem um mercado de trabalho, né? Não tem. Você acabou se formando em história, não? Então, eu entreguei meu TCC, fiz tudo certinho, mas não me formei, porque eu tenho DPs ainda para fazer. Você acredita? Acredito. Porque eu estava nesse momento de cursar história e gravar rap. Entendi. Então eu tinha que escolher um ou outro. E aí eu escolhi gravar rap. Então tem umas DPs ainda que eu preciso resolver. Mas, um dia que você tiver tempo, você encerra lá eu só faço, para... com certeza. Agora, você lembra a primeiríssima ali, que você falou, a primeira que você fez, assim? Mesmo que tenha, assim, ainda não tenha um acabamento que hoje você tem, né? De escrever e das métricas e tal. Você lembra a temática, pelo menos? Como é que era? Eu lembro que era uma época, assim, que eu tava com muita raiva. Era um momento da jovem total raivosa por várias situações. Adolescente. Nossa, sim, a adolescente em mim tava demais. E eu lembro que era uma música muito agressiva. Eu tinha passado por uma situação de ter brigado com algumas amigas na escola, e aí eu falava sobre isso, de tipo, não, eu vou conseguir sozinha, porque eu caminho melhor sozinha. Era uma coisa desse tipo, assim. E no fim das contas, eu entendi que aquilo falava um pouco sobre a minha personalidade também, sabe? Sim, claro. Que a raiva do adolescente, da minha adolescente naquele momento, ela estava tão fundo nessa raiva que eu não conseguia enxergar. Mas é isso, é maturidade que vem com o tempo também, né? E nessa época transborda, né? Transborda a coisa. Você tá falando. Você não tem como. Não dá para você falar do amor, da coisa. A coisa que você brigou com as amigas, você vai dar um pau. E aí eu tava de mal com o mundo naquela época. De mal com o mundo, de mal com meus pais, de mal com as minhas amigas, de mal com o mundo. E eu só queria pôr aquilo pra fora e foi essa oportunidade que eu achei, né? E aí depois da faculdade... E a primeira gravação? Essa você lembra, porque essa primeira, talvez você não lembre. Só a temática você já contou. A primeira gravação... Eu lembro do refrão, eu acho.
era alguma coisa... ai, meu Deus. Sua hipocrisia fantasiada de união e a gente no meio do rap procurando redenção. Era alguma coisa assim, sabe? Que eu também estava nesse momento de eu estava entrando no hip hop, na cultura, né? E aí eu vi algumas coisas, porque quando a gente não conhece por dentro de algumas coisas, a gente fica meio vislumbrado. Então, algumas coisas começaram a me decepcionar e aí eu fui ficando com mais raiva ainda, entendeu? E aí eu fui escrevendo essas coisas. Tudo que estava rolando com você naquele momento. A sua temática é aquilo que está baseado em fatos reais, como diria aquele filme, né? É super, né? Baseado em fatos super reais, né? Isso aí. E aí eu tive o meu último trabalho, assim, fora do rap, né? Eu trabalhei numa biblioteca no ano de 2018. Em 2017 eu fiz o Poetisas no Topo, né? Na virada do 2017 para 2018, que foi um trabalho divisor de águas, assim, na minha vida. Foi onde, de fato, as pessoas da cena olharam e me viram e conheceram como que eu rimava e como eu fazia. E aí, em 2018, eu estava trabalhando na biblioteca e aí o Leandro Emicida, me convidou para fazer parte da música Selvagem, que era uma música tema para Lab Fantasma e tal. E aí, ali naquele momento, eu falei, bom, se eu não me dedicar para isso, se eu não levar isso como um trabalho, então não vai ter mais nenhum outro momento que eu possa fazer isso. Então, a hora é agora. E aí, em 2017, 2018, eu comecei a trabalhar só com rap, assim. E aí, de fato, eu comecei a ver uma luz no fim do túnel, sabe? Entendi. De, bom, agora eu acho que agora eu consigo. Aí você encarar mais profissionalmente, né? Então, 2017 é um ponto de você vai encarar, né? Um divisor mesmo de águas, você vai encarar mais profissionalmente. Né? E aí você estava trabalhando, mas você estava fazendo o curso de história ainda, ou não? Não, eu terminei o meu curso de história, foi no final de 2016 para 2017. Mas aí, por N motivos, eu não dei continuidade, não consegui dar continuidade. E aí, em 2018, a Sara Mascarenhas e o Edu me ajudaram a escrever o projeto do Ritual, do disco Ritual, para o Natura Musical, para que eu pudesse fazer o meu primeiro disco. E aí aconteceu como aconteceu. Legal. Vamos ouvir mais. Você lembra do Selvagem, alguma coisa do que você fez que você gravou com o Emicida? Você lembra? Lembro da letra? Lembro. Alguma coisinha. É recente, Selvagem é recente, eu né? Sei. Tipo uma sequela, mano. Viela, mano. Vem ela, rima cabocla, sintetiza tudo, estilo buca. Não ganha a origem, então cala a boca. A meta é Los Angeles, tipo UCLA, brotando na Forbes, pica Oprah. Respeito só rola, se formam dupla, se rouba minha brisa, a ideia é outra. Sou Marta no ataque, meu nível ultra. Iança me guia, se o vento sopra. De filha da aplaudindo ustra. Sou hidra, se mata o perigo dobra. Buscando no som algo que me nutra. Proteja os meus do bote da cobra. Nem lacra, nem like, hoje sou lucra. O dever me chama, então vamos à obra. Tá aí, pô. Selvagem. Legal. Vamos ouvir agora mais uma do disco do Ritual? O que pode ser? Asas Abertas? Vamos nessa? Vamos ouvir Asas Abertas, já que a gente falou do perfil, né, de Poetisas no Topo. Então, acho que essa é a cara. Fala um pouquinho de Asas Abertas, antes de a gente ouvir. Asas Abertas, eu fui convidada para fazer parte do projeto da Pineapple, né, que é um canal de rap muito importante no cenário da música, assim. E aí... Asas Abertas, eu tinha acabado de passar por uma situação muito séria, assim, onde eu estava indo fazer um show em Osasco e um homem, ele me picou. Tava rolando aquela loucura das seringas em São Paulo, né? De pessoas espetando outras. E eu fui uma dessas. E aí chegou sem mais, já? Assim, como é que foi o negócio? Foi, eu tava no trem, não tava muito lotado o trem. E aí eu senti uma picada nas costas. E aí, quando eu olhei para o lado, esse senhor tava, só que tudo que eu pensei na hora eu não tenho certeza do que aconteceu. Se eu disser que ele me picou, as pessoas vão para cima dele e vão matar esse moço. Como eu não tenho certeza, eu não posso fazer isso. E aí eu saí da estação, procurei uma agente do metrô e ela me ajudou, viu que de fato tinha acontecido a picada.
E quando eu estava conversando com ela, esse senhor saiu e deu risada para mim. Aí eu entendi, bom, então rolou. Aí corri para o hospital para tomar o coquetel, enfim, tudo aquilo. E aí, em seguida, veio o convite de Asas Abertas. Então, também era uma coisa que eu queria pôr muito para fora, sabe? Uhum. Tem clipe, Uma tem violência, né? Uma violência, foi sofreu. uma violência, assim. E teve E aí, Asas sequelas, assim, do Abertas, ponto de vista clínico? Como é que foi? Você fez um tratamento e tudo? eu tive que fazer tratamento psicológico, né, durante 3 meses e acompanhamento clínico, né? Porque, por exemplo, o maior medo dentro dessa situação era que a agulha tivesse contaminada com algum tipo de vírus, principalmente o vírus HIV, né? E então eu tive que fazer um acompanhamento durante 3 meses, porque esse vírus ele só aparece dentro dessa janela, porque existe a janela imunológica, né? Então ele só aparece dentro desse período. Então, nesse período, eu tive que tomar o remédio, tive que fazer acompanhamento clínico e psicológico junto com a minha família, porque a minha mãe também ela ficou muito mal e ela tinha que ir comigo fazer esse acompanhamento. Né? Nossa, que coisa maluca, né? Coisa maluca. Foi. Assim, graças a Deus não aconteceu nada grave, mais grave, mas foi uma coisa que ficou muito marcada assim na história da minha família e minha também, né? Claro. Então, Asas Abertas foi logo em seguida disso. E é uma música que eu tenho muito carinho, porque é uma música que me trouxe muita força, foi muito importante para minha carreira, para o meu trabalho. E é isso. Então, roda Asas Abertas. Roda! Vamos de Asas Abertas. Salve, sou o MC, perfil Pineapple, salve o rap, salve o samba e salve as minas. De asas abertas e mente alerta, conheço bem a demanda que vem na sua oferta. Sei que a arte liberta, feliz de quem a herda. Sei quem quer minha queda, o trono que cês disputa é pra ver quem faz mais merda. Clemência Clementina, é que a rotina das lágrimas vem lavar minhas retinas. Tem sangue nas batinas, tem sangue nas matinas. De forma repentina, quantos arques já não mataram as nossas tinas. Extintas nos querem caladas, preferem pelas madrugas caladas, nos matam e ferem. Pelas notícias conferem que o placar se altere a cada minuto. Morre uma e cês querem que eu manere. Olha o cenário, parece ficção. Olgas Benário, de ferro na mão. Olha o cenário, de pura contradição. Cobra a dicção das minas mais tão vigaristas como dicção. Quem cês são? Dispenso sua permissão. Seu contrato de admissão é pouco, assim são topo. As minas no jogo não culpem Dalila pelos erros de Sansão. Desiste de quantos otários, isso eu já ouvi. Insiste depois que do palco eu desci. Eu tô sem paciência, eu tô tipo a Dercy. Sem essa se Dercy, que tempo eu não perdi. Eu corro pelo meu time, não posso perder o time. No jogo que vale as linhas, eu corro das timeline. Escola foi Shariline, não sou tipo Tech Nine. Encaro, não paro, não paro, eu sou problema tipo Amy Winehouse. Eles dizem case, eu te digo cause. Tô passando fases do baralho oásis, destruindo bases, abrindo as caminhadas com ouro nas chaves. É que o short tá muito curto, né? Mas aquela rebola muito, né? Mas é que ela resiste muito, né? Não caiu no seu papinho e cê tá muito puto, né? Ouça no bolso das onças, né? As contas paga, as cria salva, né? Presta atenção que as mina fala, Zé. Cheguei tão foda nisso aqui que agora cês quer ser mulher. Estamos de volta aqui com a Solto MC, falando da história dela, histórias incríveis, né? Do começo da carreira e das violências também, né? Você tá lá você estava no trem, sofreu uma violência, assim, uma coisa absurda que causa um trauma. Ainda bem que você transferiu para a arte, né? Para você o que a gente pode exorcizar todo esse trauma, né? Acabar com esse trauma através da arte. A arte tem esse poder, né? Com certeza. É uma coisa bacana. A música tem esse poder de cura, de terapia. Eu já tenho certeza, né? Antes eu tinha dúvidas, agora eu tenho certeza de cura e de terapia. A música ajuda muito isso. E também é uma forma de você poder extravasar tudo que você está sentindo e tal. Mas eu queria falar um pouquinho da temática, né? Que você fala muito de ancestralidade nos seus temas. E eu queria que você falasse como é que você foi pesquisar um pouquinho sobre a história da sua família, para você abordar mais, ter mais essa pegada na tua obra. Explica para nós aí. Bom, quando a gente escreveu o disco, né? Escreveu o projeto do disco para o Natura Musical, eu já estava há um tempo nesse resgate, né? Nessa retomada.
Aqui em casa a gente sempre foi, a gente é caboclo, a gente é isso, a gente é aquilo outro, sem entender o que isso significava. Uhum. Então, nas histórias, assim, quando a família se reunia, né, a família do meu pai, sempre tinha essa história, a gente é parente de índio, porque em tal lugar tem um parente nosso e tal. E aí eu fui procurar saber. E eu fui procurar também entender as histórias das outras pessoas que também estavam em retomada, né? Que também está nesse processo de entender a história da família, a ancestralidade da família, que é algo tão importante Sim. e que, mesmo sem que eu soubesse, sem que eu entendesse, me acompanhou durante todo o meu trabalho e durante toda a minha vida. Então, eu bati de frente, não, eu fui de encontro há muitas situações e há muitas feridas também dentro desse processo. E estou indo, porque esse processo ele nunca acaba, ele dura a vida inteira. Afinal, são muitos anos de apagamento, de memórias, Sim. de esquecimento, enfim, de violências. Né? Agora, nessa pesquisa, você descobriu o quê? Da parte do seu pai tem uma origem indígena, ou da sua mãe também? Isso. Como é que você levantou essa pesquisa aí? Como é que foi? Por parte do meu pai, sempre é como eu disse, sempre a gente teve essa conversa, mas a identidade indígena ela é tão apagada e ela não é que ela é demonstrada, é vendida a ideia de que as pessoas indígenas que não estão nuas ou que não estão dentro da aldeia lá em cima, lá no Xingu, por exemplo, que essas pessoas não são mais indígenas, e isso ignorando todo um processo de violência que aconteceu com os povos indígenas, né? Uhum. Todo um processo de expulsão de terras, dos próprios, de há um tempo atrás, das próprias pessoas indígenas não poderem dizer que eram indígenas porque seriam assassinadas por isso. Então, tem uma série de violências que contribuíram e que foram propositais para o apagamento dessa identidade. Então, eu mesma e a minha família também, a gente não entendia o que isso significava, sabe? E como isso estava presente, assim, nos nossos costumes da nossa família, no costume da família do meu pai, dos meus avós, dos meus bisavós, assim, como essa presença cultural indígena era indígena e não se entendia que era, sabe? Entendi. Então, Até eu fui porque atrás. a sociedade impunha também como se fosse uma vergonha, né? Com A certeza. origem, isso é uma coisa que se impõe, a sociedade impõe assim, mas vamos esquecer essa origem aí, eu devia ter se orgulhar, né? Todos Com devíamos certeza. nos orgulhar das origens, mas às vezes a sociedade impõe, né? No dia a dia, fala, ela vai falar que é de origem indígena e tal, papapá, não é bem assim. Índio só É, que está lá na aldeia, né? Não é bem assim é, também, né? É muito ao contrário, né? é. Tem vários parentes que estão aqui em luta na cidade, Sim. enfim, estão em retomada dos territórios. E aí eu fui buscar isso mais a fundo, sabe? Eu fui muito encorajada por outras pessoas que me ajudaram, que estão há muito mais tempo nessa luta e à frente dessas retomadas, muito mais tempo do que eu, e essas pessoas, por muita felicidade minha, assim, me acolheram e me ensinaram, estão me ensinando, né, como lidar com isso, porque a gente tem que ir devagar, né? É, a gente tem que ter respeito, tem que ter sabedoria dentro desse processo, buscar aprender com essas pessoas que estão há muito mais tempo do que a gente. E foi isso, assim. A gente sempre soube que tinha da nossa família por parte de pai, e aí por parte de mãe eu tô começando a saber e entender agora, assim, Ah, porque conforme sai o ritual, porque eu sempre gosto de fazer com que a minha família participe dos meus processos, do meu trabalho. Porque a minha família e o meu trabalho são coisas que estão totalmente juntas. Eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje se não fosse pela minha família. Então, eu sempre tento envolver eles de alguma maneira. Então, tem o meu irmão, que tem uma participação num clipe meu irmão e a minha mãe, que participam em Mambo. O meu pai fez a abertura do disco, né? Recitando uma poesia que eu escrevi. Então, a minha tia, ela também está sempre aqui com a gente. Então, eu sempre tento envolver a minha família.
E aí, quando saiu o ritual, que eu fui conversando com a minha família, a minha tia falou assim, sabe, Carol, que o pai do pai era índio também. E aí ela começou a me contar algumas histórias e algumas coisas foram sendo entendidas. Os meus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, são do Ceará. O meu pai é do Ceará também, toda a família do meu pai é do Ceará. Então, as histórias foram se entrelaçando e fazendo sentido, sabe? E muitas outras histórias estão por vir e para se encaixar, e tem muita coisa ainda que eu preciso aprender, ir atrás e buscar. Então, Legal assim, isso de você buscar suas origens, né? E valorizar isso, né? Ao contrário do que muita gente às vezes não percebe a importância, né, de falar das suas próprias sim. origens. Pelo que eu vi aqui, é do povo Cariri, por parte do seu pai, é isso? Povo Cariri? Isso, pela região do povo Cariri, lá do Ceará, que inclusive também estão em retomada, isso. É um movimento muito importante que está acontecendo, que vem acontecendo já há muito tempo, dos povos do Nordeste, de retomada de territórios, né? Retomada dos rituais. Afinal, o povo do Nordeste foi o povo de primeiro contato, né, com o colonizador, então tem muita história que precisa ser retomada e que está sendo retomada, assim. Então, eu tenho aprendido muito, buscado aprender muito para entender mesmo como que é tudo isso. Tem alguma música exatamente do ritual? É o disco todo, né? Evidentemente, mas tem alguma específica que tem esse papo que nós falamos, tem a ver com o que você está falando agora, a busca da ancestralidade e tal? Qual que é? Com certeza. É Caça e Caçadora. Então, é uma música bem importante. Então vamos ouvir Caça e Caçadora. Roda! Caça e caçadora, dor e curadora. Dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Caça e caçadora, dor e curadora. Dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Tropeço em peças pensadas, montadas pelo próprio eu, mapeando caminhos onde o que eu era se perdeu. Em meio à incerteza, coloquei minha carne à mesa e pergunto a mim mesma como você se atreveu a rasgar véu e abrir cicatrizes em busca das minhas matrizes, sem saber como dói e doeu. Em meio ao asfalto, resgatar nossas raízes e gritar que os meus existem almas livres que um dia alguém prendeu. Me defendendo e sendo minha acusadora, na minha cabeça ecoa, você não passa de uma farsa. Enquanto tento ser minha intercessora, eu sou minha própria agressora, querendo só voltar pra casa. Isso não passa e eu olho no espelho, vejo como me assemelho ao monstro e do monstro sou criadora. Minha própria dívida, sou cobradora. Minha própria usurpadora, sou minha caça e caçadora. Caça e caçadora, dor e curadora. Dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Caça e caçadora, dor e curadora. Dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Meu espírito é como um casulo, me transformo deforme e às vezes eu me enclausuro. Voltando mais forte, sem medo da luta e da morte eu enfrento, não fujo. Sou leoa e rujo, sabendo quem eu sou nunca mais me anulo. Não me deixo levar pelo seu jogo sujo. Tentaram matar a verdade, tentaram matar minha língua. Quiseram minha identidade, eles querem nos morrer da míngua. Como árvores nessa cidade, renascemos mais forte ainda. Nossa força, ancestralidade, não existe quem mate que a terra não finda. Sem medo os caminhos eu faço, protegida e guiada nos passos, com coragem enfrento o que for. Não me vence o seu cansaço, se caio eu mesma me refaço. Céu azul eu voo como um condor, amando uma história, meus traços na minha memória me entrelaço. Aprendo a lidar comigo com amor, fortaleza, peito de aço. Não sou mais pegar no laço, hoje eles que são caça, eu sou filha de caçador. Caça e caçadora, dor e curadora. Dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Caça e caçadora, dor e curadora. Dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Você está ouvindo Colibri na Quarentena.
Estamos de volta aqui com a Caroline, Carol Souto MC. Agora falei o seu nome. Você falou não sei quem me chamou de Carol, né? A família chama, né? Caroline Souto MC. Sim. E aí ficou Souto, né? Ficou. Por conta da escola, né? O pessoal chama do segundo nome, o sobrenome. Explica aí Sempre como me é que ficou. chamaram pelo sobrenome. E aí o que aconteceu? Quando eu estava iniciando, né, fazendo minhas musiquinhas ali, cantando em tal lugar, um amigo meu uma vez gravou um vídeo meu, um amigo meu que se chama Big, gravou um vídeo meu e ele postou no YouTube, no título ele colocou MC Carol Souto. E aí eu fiquei pensando, pô, tem tanta Carol, né, assim, dentro do rap, tem a Carol de Souza, tem a Carol com K. Eu falei, pô, vou tirar o Carol, vou ficar só com Souto MC. E aí eu comecei a assinar minhas composições e, enfim, todo o meu trabalho como Souto MC, e aí ficou Souto MC. E está aí firme e forte. Agora, você falou aí da questão indígena, né, que você está pesquisando cada vez mais na família, envolvendo a família em todo o processo. Isso é muito legal também que você está fazendo, né? Porque isso aí você envolve, todo mundo faz parte da sua história, né? Você não vai negar, falar, vou contar a história de outra família que tem nada a ver, a sua própria família se envolve com você, né? E eu percebi isso também, eu queria que você desse o seu relato sobre isso, quando eu entrevistei o Kunumi MC, que a família toda dele lá no Crucutu, né, lá da aldeia aqui em Parelheiros, e eu fiquei comovido, né, com todo o envolvimento da família, muito a ver com o que você está falando agora, por isso que eu me lembrei do Kunumi, da família toda, que o pai escreve, diz poesias, a família toda é envolvida com música e tal, né, e ao mesmo tempo a família toda sofre lá na aldeia da questão indígena, da falta de todo desse governo inominável, não dá nem para falar, né? A questão indígena, né? De demarcação, e ele não quer nem saber, né? Dos povos indígenas. Como é que você sente assim essa coisa? Porque a família dele também muito unida e preocupada com o futuro da aldeia, no caso da aldeia onde ele está nesse momento. E você dos seus parentes e tal, e você defendendo a questão indígena. Como é que você vê do ponto de vista político hoje a questão indígena, demarcação e outras questões aí tão... É muito preocupante, assim, já era preocupante antes, né? E aí agora a gente ter como frente do Brasil a pessoa que está. Eu não gosto nem de falar o nome dele aqui dentro da minha casa. Inominável. Então, é muito nítido como é tratado as questões de demarcação de terra no Brasil para pessoas indígenas, né? Para os povos indígenas. A gente tem aí recentemente algo que vem e volta o tempo inteiro, que é o marco temporal, né? Uhum. Que diz que terras que não foram demarcadas até 1988 não podem ser mais demarcadas, enquanto tem vários processos de retomada de território acontecendo hoje. Então, isso é muito preocupante. Eu fico muito mais nessa de aprender, sabe? Por ver que tem tantas pessoas que estão na luta, na linha de frente mesmo dessa tomada de territórios, dessa retomada de territórios, assim. Sim. Então, eu fico muito como espectadora, podendo contribuir com o que eu puder, claro. Porque é isso, eu acho que o quanto mais forças a gente puder somar nesse momento, é importante, porque a gente está vendo direitos dos povos indígenas sendo tirados, assim, a bel prazer. E já desde o início, né, desde da campanha, foi falado. Ele prometeu isso para os empresários, para o agronegócio, de que ele não demarcaria nenhum centímetro de terra indígena. Então, eu vejo isso como algo preocupante demais, triste, porque isso só fomenta vários conflitos que já aconteciam, né? Eu espero que a gente consiga, de alguma forma, pressionar sempre para que os povos indígenas tenham autonomia sobre os seus territórios, né? E que esses 2 anos acabem o mais rápido possível, porque o desmantelo está sendo grande, sabe? Está sendo bem preocupante, assim.
Que assim seja. Inclusive, tem uma música, Demarcação Já, que o Chico César, você acompanhou certamente, fez com o Carlos Renaud, falando, né, com participação de muitos artistas, né, que foi uma verdadeira canção hino, né, canção protesto, que a gente colocava aqui na rádio com quase 10 minutos, mas falando da demarcação, né, dos povos indígenas, na necessidade da demarcação já. E a gente tocou aqui e continua tocando, né, porque o assunto, né, sempre vem, e fora a violência contra o povo indígena, que é um negócio absurdo, né? A gente tem que lutar sempre, ficar sempre atento. O que você faz é muito importante também, sempre ficar ligada e denunciando, né? Com certeza. Todas as questões, é importantíssimo. Agora, eu queria saber, Souto, você do teu trabalho aqui, você lançou o projeto, como você falou, já estava tudo pronto, gravado, né? Aí não deu para lançar. Não estava? Não estava. Você teve que fazer tudo agora na pandemia? Tudo? Então, o que rolou? Uma parte estava gravando. Não, a gente lançou, a gente enviou o projeto em 2018, no final de 2018. Em 2019 a gente foi contemplado, recebeu a notícia de que fomos contemplados. E em 2019, do ano passado, né? Isso. O disco a gente começou a gravar em agosto, o disco foi lançado em dezembro. Sim. Então, não tinha letra pronta ainda, não tinha beat pronto ainda, não tinha nada pronto ainda. Então, o processo do disco foi todo feito ali muito orgânico, sabe? Eu já tinha as ideias, já tinha o nome das faixas, mas não tinha as faixas prontas. Porque eu tinha criado o disco, assim, na minha cabeça, eu queria que ele fosse como um filme. Então, todas as faixas eu coloquei a ordem que eu achava que fazia fluir, o nome das faixas. E aí, em agosto, a gente começou a compor o disco, tanto em beat como arranjo musical, enfim, tudo. E aí, em dezembro, lançamos o disco. No dia 6 de dezembro de 2019, o disco foi lançado. Sim. Então, estava pronto, eu estou falando, você não teve que fazer nada durante essa pandemia, do ponto de vista do disco. Não, aí já estava pronto. Não, né? É que eu falo assim, a gente fala do ano passado, né? E parece que foi... Então, o tempo tá esquisito, né? Opa, sem dúvida. A gente discute sempre essa questão do tempo. Você escreve alguma coisa sobre isso? Sobre essa questão do tempo? Tem muitas canções na história da música brasileira que discutem o tempo, né? Tem Caetano, tem Gil, tem um monte de gente que fala sobre o tempo. Como é que você vê, por exemplo, tá passando muito rápido para você nesse momento de pandemia? Tá, né? A maioria está achando que está passando muito rápido. Eu confesso que eu tô bem desconexa, assim, do tempo, sabe? É como você falou. A gente falou ano passado, parece que foi no início desse ano. Pois tá tudo muito... Eu mesmo me confundi, eu pensei que você tinha feito ainda agora, né? Mas não. Então, o tempo, confesso que eu estou bem desconexa do tempo, assim, nesse sentido, sabe? De não conseguir, às vezes, entender quando que foi, como que foi. Mas o tempo, eu vejo o tempo como algo extremamente necessário e agora ele tem passado muito rápido, assim, para mim. É aquilo, depois que a minha ficha caiu de que estava acontecendo a pandemia e tal, as coisas começaram a passar mais rápido. Porque esses 3 primeiros meses da quarentena foi um suplício. Parecia que passava um ano e não passavam esses meses, sabe? Uhum. Então, hoje eu tô começando a lidar melhor com o tempo das coisas, de ter paciência para as coisas acontecerem, com o tempo de cada dia um dia, de viver um dia de cada vez, sabe? Uhum. Eu já briguei muito com o tempo, assim. Hoje eu tento ficar mais perto e entender os tempos. Você fala muito dessa reflexão durante a pandemia. Você está escrevendo alguma coisa sobre a pandemia agora? Alguma coisa você pode já dizer para nós? Não cantar aqui para a gente, mas a temática. Sim, sobre a pandemia, não, mas sobre o caos que a pandemia causou dentro de mim. E as consequências da pandemia. Estou escrevendo sobre isso, sim. Está sendo bem legal escrever sobre, sabe? Muita coisa está saindo assim que precisava. Tem alguma coisa que você pode adiantar aqui? Eu já quero um adiantamento. Estou ouvindo o disco, mas eu quero já uma coisa que vai sair no outro disco. Já. Calma, vai sair. Vamos ter calminha que vai sair logo paciência, mesmo. Né, Souto? Paciência. Tempo. Né?
Vamos com Assim, calma, vamos com tempo. calma com o tempo e tal. Então vamos ouvir mais uma do disco. Rezo, Vamos. fale um pouquinho dessa canção. Rezo. Rezo, inclusive, é uma canção que fala muito disso, assim, desse colocar para fora, sabe? Eu escrevi Rezo pensando de que maneira eu posso rezar. Tem uma música que eu gosto muito, que é Se Eu Quiser Falar com Deus. Eu amo essa música e eu consegui encontrar nela também a minha maneira de rezar, sabe? De, através da música, eu conseguir me conectar com algo sagrado, com algo que eu não consigo ver, mas que eu consigo sentir. E Rezo é sobre isso, o quanto, enquanto eu estou compondo, eu estou rezando de alguma forma, sabe? E aí eu chamei o meu parceiro, Rodrigo Ogi, para fazer essa música comigo, que é um cara que eu sou muito fã. Ele sempre foi uma referência muito importante para mim. Hoje eu posso chamar ele de amigo, eu fico muito feliz por isso. Ele me ajudou muito no processo de escrever essa música, de escrever o disco, enfim. E Rezo é sobre isso, sobre o processo de cura e às vezes também um processo de cutucar feridas através da composição, sabe? Beleza. Vamos ouvir então Rezo. Roda! Vamos ouvir Rezo. Em papéis escrevemos destinos, torcemos pra que seja um presságio. Em papéis escrevi, tô desistindo. Letra meu salva vidas em meio ao naufrágio. Às vezes doído, às vezes amável. Meus sonhos gatilhos, versos são disparos. Coração disperso com porém amparo. Minha reza é intensa e a mente eu preparo. Na minha caneta o segredo, bem dentro de nós tem sagrado. É o gosto de vida eterna, nosso canto vivo imortalizado. Como grito de paz e de guerra, forte como terra ecoam. Cada vez mais prados trazemos no peito e nas folhas a viva herança dos antepassados. Minhas luzes da alma acende, não existe corrente que prende. Essa força potente de rio é corrente que leva e lava, transforma a canção em nascente. Como raios de sol reluzente, me atravessam o corpo levando pro topo da vida. O sopro sentindo ancestral tão presente. Entre alívio e impulso são filhos pro mundo, canções são rebento. Caminhando pro nada e pro tudo, vivendo entre causa e talento. E sei ter como fugir, só me invade por dentro. Me faz de instrumento, se leva com vento. E no mesmo instante eu tô vendo no centro do rezo meu renascimento. E eu rezo, 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 meu verso é rezo, rezo. E eu rezo, 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 meu verso é rezo, rezo. E eu rezo, 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 meu verso é rezo, rezo. E eu rezo, 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 meu verso é rezo, rezo. E eu rezo, 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 meu verso é rezo, rezo. E eu rezo, 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 meu verso é rezo, rezo. E eu rezo, 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 meu verso é rezo, rezo. E eu rezo, 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 meu verso é rezo, rezo. Minha palavra é o enxame, é o Kamehameha, é o Bruce Lee espancando Van Damme, é o tsunami, é a guerra, é um poderoso cântico que me eleva ao Himalaia. Assim venço a sua tocaia, Babylon Faia, sou super saiyajin, habilidade avançada, tipo espadachim, pra dar fim, foi comprovada em minha teoria de evolução de Darwin. Sai que meu flow é strike, eu tô no mic na vibe, naipe demais, sai que esse ouro de tolo é só um tijolo coberto de coisas banais. Sou Jorge da Capadócia, forjado no Bragadó. Se eu tô em primeiro no pódio, o dragão quis ser meu sócio. Mesmo andando no vale das sombras eu sei, não temerei mal algum. Eu tô blindado no campo minado com o manto sagrado e as armas de Ogum. Dizem que quanto mais rezam, mais o demônio aparece. Digo que quanto mais verso, o demônio foge depressa, mas o demônio carece. Hoje o demônio não cresce. Nesse mundão cabuloso eu posso dizer, meu verso é minha prece. Eu rezo, 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 meu verso é rezo, rezo. Eu rezo, 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 meu verso é rezo, rezo. Eu rezo, 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 meu verso é rezo, rezo. Eu rezo, 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 meu verso é rezo, rezo. Eu rezo, 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 meu verso é rezo, rezo. Eu rezo, 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 meu verso é rezo, rezo. Eu rezo, 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 meu verso é rezo, rezo. Eu rezo, 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 meu verso é rezo, rezo.
Estamos de volta aqui com a Solto MC, falando do trabalho dela, o Ritual, que é o trabalho dela, o mais recente trabalho, que ela terminou no ano passado, né, no fim do ano passado, e está lançando agora na pandemia. Você pensou em não lançar? Você ficou com alguma dúvida? O trabalho já estava pronto e tal? Você falou, vou deixar depois da pandemia? Ou falar, não, tem que fazer, tem que lançar agora mesmo. Qual que foi a ideia? Não, quando eu lancei o disco, foi em dezembro do ano passado, né? Então, tipo, tinha rumores de pandemia, de coronavírus, mas jamais imaginei que fosse acontecer o que aconteceu. Então, como o disco já estava na rua, não tinha muito o que fazer. E quando a gente fez o lançamento, a gente fez pensando nisso, o lançamento do disco, né, do show e tal, o show de lançamento. Pensando em, Ia ser feito vamos... quando o show? Ia ser no começo desse ano? Que você foi no começo desse ano, foi em março. Ah, tá. A gente ainda conseguiu fazer, a gente correu para fazer, para o disco não passar sem um show de lançamento. Entendi. E aí no processo, né? Lança o disco, vai fazer o show, entendi. E aí foi aquilo que eu te falei, a gente fez o disco, o show de lançamento do disco no dia 13 de março, numa terça. Na quinta, o Dória apareceu falando que ia fechar tudo. Pois é. Foi um dos últimos programas que nós fizemos ao vivo lá na hora da... E nós aqui na rádio também, o último programa ao vivo na rádio. Agora estão fazendo, né, presencialmente com os artistas, agora estão fazendo pela internet. Agora você citou a participação do Rodrigo Oge, né, na música Rezo. Quem são os outros caras que estão participando, outras figuras do rap que estão participando com você nesse disco, são parceiros aí? Conte aí pra gente. Sim. Nesse disco a gente tem o Jean Tassi, a gente tem o Kunumi, a gente tem a Bia Ferreira, a gente tem a Nenê Sintra, que foi uma pessoa importantíssima também. Ela é cantora de samba. A gente tem o Giovanni Felizati, que participou nos arranjos e na composição. Então, e tem meu pai, que é uma participação essa especial, que está lá no disco também. Foram pessoas que eu chamei assim, que eu já sonhava em fazer algo junto. E foi uma grande honra e de grande aprendizado a presença de cada um na produção desse disco. Aprendi muito musicalmente, pessoalmente, profissionalmente. E eu fico muito feliz de poder dizer que essas pessoas também são minhas amigas e meus amigos, sabe? Claro. Eu acho demais, assim, você poder trabalhar com as suas referências, sabe? Eu me sinto muito grata por poder trabalhar com as minhas referências e por poder ter um contato de amizade mesmo com elas, assim. Então, foi muito importante, muito gratificante todas essas participações do disco. E o seu Pedro Neto, o seu pai, também pai. Tá lá, participando também. Tá lá então, ele. Beleza. E eu queria também saber o seguinte, você, nesse processo aqui, você teve o apoio do Natura Musical, que a gente tem que falar, né, que te ajudou. E você, normalmente, você vai buscar nos próximos projetos editais, assim como Natura, ou você vai... a forma de financiar o trabalho, como é que você imagina para você, os seus próximos trabalhos? Que você já está produzindo. Eu acredito que trabalhar e buscar editais sempre é uma alternativa muito importante, né? E que nos ajuda muito. Se não fosse pelo Natura Musical, eu não sei como eu gravaria o disco. A gente... Poxa, passaram-se 8 anos até que eu conseguisse gravar o meu primeiro disco. Eu sempre sonhei em ter um disco, mas eu nunca... até a hora que eu vi quanto custava para fazer um disco. Porque quando a gente está sonhando ali, quero fazer um disco, a gente não tem muita ideia do quanto claro, quanto custa, né? Aí quando eu vi quanto custa, eu falei, nossa, então vai demorar muito para eu conseguir fazer. Então, através do Natura Musical, eu pude ter a oportunidade de fazer o meu primeiro disco. Foi imprescindível, assim, para mim, foi fundamental. Então, eu acredito que recorrer aos editais, a essa alternativa dos editais, é sempre muito importante para a gente. Só que eu também sou muito do fazer, sabe? Eu vou tentar os editais e alternativas possíveis que eu puder, mas eu também vou tentar eu mesma, sabe? Você vai numa dessas de vaquinha virtual, essas crowdfunding da vida? Você está imaginando coisas assim também? Sim, para os próximos projetos. E indo, sabe? Indo no passo do elefantinho, mas conseguindo fazer da minha forma, sabe? Da maneira que eu acredito.
Eu acho que tem isso também do trabalho dependente, né? A gente fazer da forma que a gente acredita, que a gente gosta, com as pessoas que a gente gosta. Então, para mim, é muito importante ter essa autonomia dentro do meu processo, sabe? E o apoio dos trabalhos. amigos, de todo mundo, né? Dos Com músicos. certeza. Dos músicos, Agora, da família. a gente já colocou aqui na rádio, recebemos vários figuras do movimento hip hop, do rap em geral, e algumas cantoras, algumas rappers e tal. O mundo ainda do rap ainda é muito masculino, é muito machista, ou isso se transformou? E quando se transformou? Se é que se transformou, né? Não sei. Alô? Não, tá me ouvindo? Deu uma travadinha aí. Então, retomamos aqui o contato com a Solta MC. Teve um probleminha aqui na internet, como acontece sempre, né? Imagine fazer show, hein, Carol? Fazer o show pela internet. É difícil, do nada. Né? Cai, você está gravando, difícil. Cai. Internet é complicado. Eu estava perguntando sobre a questão se o mundo do rap ainda é muito do homem. E vocês romperam com isso. Você e várias rappers romperam com isso. E desde quando isso aconteceu? E se ainda é um mundo masculino ainda ou isso está se transformando a cada dia? Conta para nós. Ainda é um mundo muito masculino. Hoje, eu e várias outras mulheres que estão fazendo o trabalho com rap têm essa oportunidade, só estão conseguindo fazer por conta de várias. Hoje a gente pode fazer o que faz graças a essas mulheres que fizeram esse chão para que a gente pudesse pisar e pudesse fazer o que faz. Então, a Shari, a Rose, a Dinadi, a Rúbia são mulheres fundamentais para a construção do rap nacional e para a nossa construção enquanto mulheres fazendo rap também. Então, o rap ainda assim é um mundo muito masculino. A gente ainda ouve absurdos em músicas, absurdos em determinadas declarações de homens que são rappers. E a gente acaba sendo... pelo menos eu acabo vendo as coisas às vezes com um pouco de pessimismo, sabe? Afinal, a gente está falando disso há tanto tempo, de uma maneira tão incisiva, mas, por outro lado, eu fico feliz e me sinto otimista por ver que várias outras mulheres e meninas também estão chegando com esse mesmo propósito, sabe? De pisar e falar, não, a cena do rap nacional, do hip hop também é construída por mulheres, nós também estamos aqui, isso também é nosso, sabe? Então, a gente tem o que eu vejo, eu vejo as coisas menos difíceis, mais fáceis não, menos difíceis. Entendi. Então, a gente ainda tem muita coisa para caminhar ainda, assim. O Mano Brown esteve com a gente aqui há algum tempo atrás, uns 2 anos, as entrevistas aqui da Hora do Rango. Ele mesmo falou que não está cantando uma série de canções que ele analisando hoje não tem sentido, totalmente equivocadas do ponto de vista do que se pensa hoje, né? Que ele está fazendo uma revisão da própria obra e tem muitas canções que ele nunca mais está cantando, mas parou mesmo. Vamos ouvir mais uma? Que pode ser Poente? Vamos ouvir Poente? Poente. Vamos ouvir Poente. Fale aí. Poente é uma música de carinho, de amor, né? Eu nunca tinha escrito uma canção assim. Baseado em fatos reais? Baseado em fatos reais. Em casos verídicos, familiares, não, pessoais? Você vai revelar pessoais, tudo agora? Pessoais, isso. É uma música que eu falo sobre o meu relacionamento, assim, com o meu companheiro. Enfim, várias coisas que a gente reflete dentro de um relacionamento, né, entre casal, assim. E aí eu me dei essa oportunidade, me dei essa oportunidade mesmo, essa permissão de escrever sobre amor também, né? Porque a gente do rap tem sempre essa cara carrancuda, brava e tal. E eu falei, poxa, eu nunca escrevi nenhuma canção com esse aspecto, eu vou fazer uma então. E aí o Jean Tassi participa nessa faixa também, que ficou lindo. E é isso, Poente é sobre amor, sobre carinho. Então vamos lá. Vamos ouvir Roda Poente.
tese de que amor não existe cai por terra quando você me abraça. Minha tese de que ficar só não é tão triste é descartada quando eu tô te esperando em casa. Sua chegada é como gargalhada de criança em festa. Dentro do seu peito, luz que me invade, me infesta. Com você toda segunda é sexta e eu fico besta como você pôde me ganhar assim tão depressa. Tanta pressa pra te ver, te contar e notar seu sorriso pra mim todo se redesenhar. Nossas resenhas sem ter hora pra acabar. Só quando o desejo tá chamando a gente pra amar. Sem dúvida e sem dívida, com você só divido. Seu peito é rio manso, onde descanso e respiro. Refúgio que acolhe, meu elo tão divino. Confiando pra dizer que amar não é delírio. Paro pra pensar, se não fosse você não seria tarde demais, nem perto demais. Paro pra pensar, se não fosse você não seria tarde demais, nem perto demais. Paro pra pensar, se não fosse você não seria tarde demais, nem perto demais. Paro pra pensar, se não fosse você não seria tarde demais, nem perto demais. Efeito de brisa leve, suas mãos no meu rosto faz a vida ser bem mais leve, tem muito mais gosto. Quando encosta a mão na minha, vira alvoroço. Se vamos junto, meu querer fica bem mais disposto. No nosso rádio de Elis pra Djavan, no fim de tarde com chazinho de hortelã. Papo na rede, eu sou sua diva e seu divã. Ternura doce, semente de avelã. Em luz de vela, luz da lua, ser sua não é sentido de posse. Nós dois não ia ser se assim fosse. Se me quer do seu lado, digo se esforce. Como me esforço, eu sei que contra vários torce e se contorce. Nós fechado não tem pra ninguém. Lealdade de verdade do que eu falo, você sabe bem. Intrigas aqui não cabem, deixe que falem. Enquanto no aconchego nos fazemos bem. Paro pra pensar, se não fosse você não seria tarde demais, nem perto demais. Paro pra pensar, se não fosse você não seria tarde demais, nem perto demais. Paro pra pensar, se não fosse você não seria tarde demais, nem perto demais. Paro pra pensar, se não fosse você não seria tarde demais, nem perto demais. Estamos aqui na reta final com o Souto MC, também conhecido como Caroline ou Carol, pela família, né? A gente não. Profissionalmente é Souto MC e vamos em frente. Agora eu queria que você desse no finalzinho, nessa reta final, todo o serviço. Como é que a gente entra em contato com você? Onde a gente pode comprar o disco? Tem CD físico? Se você colocou CD físico, você vai fazer vinil. Como é que a gente faz? Todo o caminho das pedras. Conta aí para nós. Vamos lá. Diga. Para quem quiser me encontrar, a principal rede social que eu uso é o Instagram. Então tá lá, Souto MC, SOUTO MC. A minha venda dos discos físicos eu estou fazendo por lá também. Então quem se interessar, entre em contato comigo através do Instagram, que eu estou sempre lá tentando responder todo mundo. Novidade sempre tem lá também. No YouTube também você encontra Souto MC. Tem vários vídeos tanto no meu canal quanto em outros canais, vídeos de entrevistas, vídeos de lives, vídeos de shows. Então, busca lá Souto MC que você vai encontrar tudo e mais um pouco. Eu tô querendo fazer alguns artigos de comemoração de 1 ano do disco. Afinal, dia 6 de dezembro agora o disco já faz 1 ano. Nem parece que fez, mas já vai fazer 1 ano. Pois é, passou rápido naquela história. Então já tem algumas coisas que eu estou pensando em produzir assim. Então, mais uma vez, me sigam lá no Instagram, se inscrevam no meu canal para acompanhar as novidades. Que mais? Que 10 anos de carreira, o ano que vem, 10 anos de carreira. Ano que vem, 10 aninhos aí, fazer um bolo de 10 aninhos. Espero chegar com novidades, estou preparando novidades para chegar nesses 10 anos aí,
tranquilinha. Legal. Mostrar para vocês as coisas novas que tá acontecendo dentro da minha cabeça. E é isso, e vamos em frente, minha gente. E lives também previstas aí, você tem feito recentemente, vai fazer? Nessa comemoração de 1 ano do disco, vai fazer alguma live especial? Então, eu fiz uma agora no dia 10 de novembro. Então, tá lá no meu canal, para quem quiser assistir. E é isso, continue acompanhando, porque eu sou uma pessoa meio impulsiva. Se eu falo que é hoje, então amanhã eu já tô fazendo as coisas. Então, tem que acompanhar para não perder nada. Fica ligado. Legal. E aí, você tem alguma ideia, assim, você tem alguma perspectiva de fazer mais shows desse trabalho que você lançou no fim do ano passado? Pensar em fazer, você tá falando, não, você vai ter que esperar a vacina, não estou muito afim de fazer agora. Como é que você está entendendo esse momento? Olha, se você já pensou em programar, vou fazer no segundo semestre do ano que vem, ou você não quer programar nada, né, precipitadamente? Eu confesso que, por mais que eu queira, e Deus sabe quanto eu quero fazer um show, né, e ter esse contato de novo com o público, por mais que eu queira isso, eu ainda acho muito arriscado, sabe? Eu acho que colocar pessoas para ir assistir um show meu, aglomerando, sem eu poder oferecer o mínimo de segurança para as pessoas, seria responsabilidade minha. E com as pessoas que acreditam no meu trabalho. Então, eu prefiro esperar que venha uma vacina, enfim, que venha alternativas possíveis para que eu possa oferecer um show ao vivo, do jeito que a gente gosta e do jeito que a gente quer. Enquanto isso, é como eu disse, a gente vai procurando alternativas para matar essa saudade tanto de fazer show quanto de assistir. Então, lançar novas canções, tentar fazer algumas experiências interativas com fãs. Isso é uma coisa que eu quero e estou pensando em fazer. Então é isso, eu prefiro esperar para ver o que vai acontecer, para que a gente possa, assim, de fato se encontrar sem estar com esse medo, sabe? Eu prefiro dar uma esperada. Claro. Até porque, como você falou, você gosta de estar todo junto com as pessoas, né? Imagino Claro, também, porque a live é muito legal e tal, mas quando você termina de cantar, ninguém aplaude, né? Você fica olhando, é meio chato, a energia, né, mesmo do também público, tem né? Isso, do público, é importante, claro, pra gente. Legal. Vamos terminar com Festa e Fartura. Fale um pouquinho dessa canção. Tem participações especiais também, né? Nessa canção. Fale um pouquinho, diga lá. Festa e Fartura é a última faixa do disco, é a faixa que fecha o disco. E depois a gente tem Altamira, na verdade, né? Então, Festa e Fartura e Altamira é uma ali junto com a outra. As duas fecham o disco. Festa e Fartura tem participação do Kunumi MC, da Bia Ferreira. É uma faixa que fala sobre a alegria, sobre o quanto a gente deve e merece ser feliz com as nossas conquistas. Afinal, a gente tem o mundo inteiro, o tempo inteiro, dizendo que a gente não merece, que a gente não tem que ter aquilo. Então, Festa e Fartura é sobre isso, sobre a gente festejar a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas conquistas, a nossa família, os nossos amigos. E a fartura. E fartura não necessariamente precisa ser fartura de dinheiro ou fartura do que quer que seja. Pode ser fartura de amor, fartura de abraço, fartura de beijo, fartura de alegria, fartura do que você mais gosta de que tenha-se fartura na vida. Então, Festa e Fartura é sobre isso. Legal. E com essa a gente encerra e já te dá um abraço virtual. Aqui. Muito obrigada, gente. Querida, obrigada demais. Vamos te aguardar aqui depois no estúdio, hein? Não esquece da gente aqui depois. A gente vai fazer uma coisa bem legal, bem especial com você aqui. Valeu. Com Beijão, certeza. saúde para obrigada, gente. Beijão, saúde para a família toda aí, tá bom? E para até a nós próxima. todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Festa e fartura pra quem fechou, festa e fartura pra quem ficou. É tudo nosso sem choro, colhendo os louros, melhora pra nós chegou. Festa e fartura pra quem fechou, festa e fartura pra quem ficou. É tudo nosso sem choro, colhendo os louros, melhora pra nós chegou. Se acostume com nossa presença, hoje não vamos pedir licença. Carregada de força intensa, imensa, sorrir também é resistência. Na mente, cintura, eficiência. Pra quem não me atura, só paciência. Sem decadência, olha essa cadência. Não subestimem nossa potência. Tirem de mim os seus dogmas, que eu tô ótima, muito além da sua ótica. Tô jogada pro fervo, não tem meio termo, livre de ideias robóticas. No baile ou no bate, respeito é a chave, com a chave de gold, chocando as pates no busão e a essência mesma, a pé ou de nave, a fé.
Afê, foi tanto perreio, hoje tamo suave. Afê, afê, passando de fase, hoje não tem quem trave. Tamo em todo canto, repare. Pra quem tá no corre, não pare. No sangue, fervura, no corpo, quentura. Laje, cobertura, fartura, batendo nos grave. Festo, fartura, batendo nos grave. Laje, cobertura, fartura, batendo nos grave. Festo, fartura, batendo nos grave. Prosperidade, pra além do discurso da igreja, as mãos até caleja de fazer as bases. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira produzindo chaves. No fim de semana, a mente que aparecer na nossa frente nós abre. Aqui nunca tem tempo ruim, nosso papo é reto, as mina é chave. Abrindo as portas travadas, destravando tudo com oportunidade. Se a chance só vem uma vez, eu não conto até 3, não parto pro ataque, acho molhado. Não fecha com nós no cuscuz, mas na hora do bolo tu quer um pedaço. Afasta de mim, Zé Povinho, talarica, inveja e o mal olhado. Que na festa não tenha traíra, só tenha fartura e os aliados. Fartura pra nós celebrar as conquistas sem nunca mais falta no prato. Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento e as amigas do lado. Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento e as amigas do lado. Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento, 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 conhecimento. Kunomi MC, Guarani da aldeia Crucutu. Tiaguama Apiaju, Ejapuchacachemborai. Procure a paz, cada obstáculo uma missão. Não fuja, abaixa a cabeça e escuta. Hey ho ha ha, dero de ti, dero a. Por aí render, tapé ponan, devo chocar. Pintado de urucum e usando um cocar. É nossa arte, nossa alegria. Índio não é uma fantasia. A casa de reza, lugar sagrado. Oramos, rezamos, dançamos, cantamos. E que também é a nossa escola, lá sim aprendemos. Guerreiros seremos, nosso curandeiro. Temos respeito, mas natureza é tão bela. Devemos cuidar porque pertencemos a ela. Já, por algo já tchauká, Nyandere koa é, e poramba é. Já, por algo já tchauká, Nyandere koa é, e poramba é. Festo, fartura, batendo nos grave. Festo, fartura, batendo nos grave. Laje, cobertura, fartura, batendo nos grave. Festo, fartura, batendo nos grave. Festo, fartura, batendo nos grave. Festo, fartura, batendo nos grave. Laje, cobertura, fartura, batendo nos grave. Festo, fartura, batendo nos grave. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje representando Fred Martins. Fique com a gente.